Olá, estamos começando mais um programa Humanização em Saúde, ano 3. Essa é uma parceria da Conexão Médica com a Associação Vive e Deixe Viver. A Associação Vive e Deixe Viver tem por missão levar entretenimento, cultura, educação, através da leitura e do brincar para crianças e adolescentes hospitalizados. O nosso tema de hoje na Conexão, no Humanização em Saúde, é lixo. O grande problema do planeta para os próximos anos. E a gente sabe o quanto se produz de lixo em todos os campos, mas dentro da saúde. Dentro da saúde tem um lixo que tem que ser mais cuidado, né? Quem está com a gente para a gente trocar uma ideia, conversar, é a senhora Guilhermina Dutra, enfermeira do Hospital Vila Maria. Tudo bom, Guilhermina? Tudo bem. Então, a gente sabe que o mundo está pedindo mais cuidado com o lixo. Acho que a gente teve um descuido muito grande, talvez lá atrás, muita falta de prevenção ou de trabalho em cima de prevenção. E a gente sabe que os seres humanos produzem lixo o tempo todo. E também produzem um lixo riquíssimo, né? Que pouca gente tem consciência disso, né? Então, o espaço está aberto para você colocar para nós todo esse conhecimento que você tem. E aí a gente vai discutindo um pouquinho em cima dessa problemática. Então, como você falou, né, Valdir? Acho que as pessoas não têm conhecimento, né, desse lixo e da riqueza desse lixo, né? Então, assim, o lixo hospitalar, ele tem uma diferenciação, né? Que ele não pode ser tratado de qualquer forma, né? Nem tudo eu posso reciclar, né? Eu tenho que tratar para reciclar. Mas no dia a dia das pessoas, dá para as pessoas fazerem um trabalho bom em cima disso, desde quando elas tenham conhecimento e consciência, principalmente consciência, né? Por quê? Porque, só que eu acho assim, que a consciência não vem hoje quando você fala assim para a criança, olha, você não vai jogar o copo ali porque tem que separar. Ele tem que saber por que ele separa, ele tem que saber o dano que ele está fazendo. Então, hoje as pessoas falam assim, o mundo que você vai criar para o teu filho. Só que o pessoal está esquecendo que aumentou a média de vida das pessoas também. Então, ele está pensando no filho dele, está esquecendo que esse mundo é o dele também, futuramente. Ele não está pensando para ele. Ele fala, o meu filho. Mas e a média de vida dele que está aumentando? Né? São os impactos que o planeta, quando a gente fala do lixo, dessa problemática do lixo, a gente sabe que tem países extremamente desenvolvidos nessa área e nós somos um país continental. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande. E você que está aí do nosso lado, fique atento, né? São informações muito valiosas. Então, eu acredito que assim, essa informação, nós da saúde nos preocupamos muito pelo dano que esse lixo pode causar em outras pessoas. Mas é como você falou, aí fora a gente tem um lixo rico. Então, assim, eu acho que tinha que começar na escola, no dia a dia da criança. Não pode você querer que o sujeito, quando adulto, tome essa consciência. Consciência você não desperta hoje, você forma. Então, eu acho que está lá atrás, na educação dele, quando ele vai para a escola, você começa a ensinar por quê, o que ele preserva quando ele deixa de jogar alguma coisa no lugar inadequado, né? Porque muitas vezes você ensina, olha, aqui vai isso, aqui vai aquilo. Aí vem lá um papelzinho molhado que ele jogou, você perdeu uma quantidade significativa. Certo. O papelzinho de bala que as pessoas jogam, a bituca de cigarro, essa coisa sem consciência nenhuma, que as pessoas, a gente vê pelo carro as pessoas fazendo isso, né? Isso. Essa coisa boba, que as pessoas acham que é boba, né? Mas quando você junta isso daí, esse volume é extraordinário. Exatamente. De repente você tinha um recipiente lá que comporta 100 litros e você jogou um lixinho lá que não é reciclado, você perdeu 100 litros, 100 quilos de material que poderia ser reciclado já não vai ser. Por o quê? Por uma bobagem, como você falou. Um papel molhado. Então, é por isso que eu falo, é consciência. Consciência, eu acho que é o fundamental para a gente melhorar tudo isso, né? Então, a gente fala assim, por que, se eu falo do lixo hospitalar, eu acho que uma questão, ainda na unidade hospitalar, é assim, a gente prega a humanização dentro do hospital,
a gente realiza a humanização, aí a gente esquece de conscientizar, a gente fala assim, a família tem que estar junto pela questão afetiva, só que a gente esquece que aquele cliente, a partir do momento que ele passa a acompanhar, ele é um cliente externo, mas que tem que participar desse processo. Certo. Você chega a atingi-lo? Eu acho que são coisas para a gente pensar. É educação, né? Então, é o que eu falo, é educação. Então, assim, o meu paciente, ele sabe. Eu ensino a equipe inteira, todos os colaboradores. Acho que o grande trabalho dessa conscientização, a gente lida também, quando a gente vai para a rede pública, a gente lida com uma ignorância enorme dos pacientes ou das pessoas, né? Pessoas que muitas vezes não têm, não tiveram educação, não tiveram consciência, não tiveram... Agora, se a gente tem uma equipe totalmente... São aqueles assuntos que não faziam parte da saúde e agora fazem, né? Quer dizer, não tinha-se consciência, né? É. Hoje você tem que ter consciência sobre isso e quando a equipe tem, o multiplicador muitas vezes é o próprio paciente, né? Exatamente. Ele é o nosso maior aliado. Nesse processo todo, né? É o paciente, é o acompanhante dele, é aquele momento que eles conversam um pouquinho, que eles trocam ideia, que eles se conhecem, ele é o nosso maior aliado. Então, esse foco a gente tem que pensar muito. Perfeito. Né? Eu acho, né? Que é muito importante a gente centrar nesse foco, né? Porque ele vai ser, como você falou, ele vai ser o nosso multiplicador. Né? A gente não vai conseguir treinar o nosso colaborador, mas pela nossa rotatividade de paciente, pela nossa rotatividade de acompanhante, ele vai ser o multiplicador de fato e efetivo. Perfeito. Né? Eu acho que tem que ser por aí o caminho, não sei, né? É por aí. Isso é o que eu penso, né? E criança, então, que aprende as coisas tão rápido, né? Você pode ensinar isso brincando. Hoje, quando você fala da humanização, você fala da escola dentro do hospital. Você leva atividades lúdicas, né? Exatamente. Então, você fala da escola dentro do hospital, você fala da atividade lúdica no tratamento. Então, eu acho que é o momento que a gente tem que pensar em implantar isso também. Dentro do trabalho que você desenvolve hoje no Hospital Municipal, Vereador Vila Maria... Isso, vereador da Estorópolis, Vila Maria, porque é uma parceria da SPDM, ele é um hospital público da Prefeitura com uma parceria com a Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, que hoje é a Associação Paulista. Perfeito. E esse trabalho é desenvolvido a partir dali para outros polos? Como é que é feito esse trabalho de conscientização, de informação? Ele iniciou em 2003, né, o nosso plano de gerenciamento de resíduos, né, nós começamos aquele processo de reciclar tudo, né. Aí, num momento, se pensou em voltar como envolver os funcionários. Foi feito um treinamento grande, né, um treinamento maciço para os colaboradores, né, e aí ficou pensando que poderia voltar esse retorno dessa reciclagem para alguma atividade voltada para o funcionário. Aí, em princípio, pensou-se nisso, né? Nesse processo também, pensou-se na questão que tinha lixos que não eram recicláveis. Certo. Nesse processo todo, um deles era o mercúrio. A doutora Cecília esteve lá, fez uma mesa redonda, a gente conseguiu terminar, termômetro de mercúrio e aparelho de pressão, de aferição de pressão, também de mercúrio, a gente terminou. Então, a partir disso, desse programa, a gente conseguiu andar um pouco para fora, para o cliente externo, porque quando a gente participou desse programa que eliminou, a doutora Cecília nos forneceu algumas revistas falando do mal que o mercúrio faz, tudo, e que é um papel social nosso estender isso para o cliente externo. Aí a gente divulgou as cartilhas internamente, também foi um material que a gente disponibilizou para o cliente externo. Certo. Né? Então, assim, para ele ter ideia de quando ele estava entrando, como é que era. E assim, então, na verdade, nós montamos, eu chamo de esqueleto, de um plano de gerenciamento de resíduos. Porque, na verdade, quando você lê as leis, você lê tudo, eles são todos iguais. Aí você, em cima da sua realidade, você faz o seu diagnóstico, faz a sua diferenciação. Certo. Certo? Então, a gente tem um monte de ideia ainda, né? E com grandes propostas delas virem para a prática, né? Tudo.
Mas, em princípio, a gente ainda está trabalhando o lixo interno, até porque cada dia sai uma lei, uma coisa que você tem que rever, né? Mas, como lá a gente tem esse processo todo da humanização do paciente, do acompanhante que fica, que todo paciente tem direito ao acompanhante. Certo. A gente está com uma proposta de treinar esse acompanhante. Esse acompanhante. Isso, junto, né? E o paciente também, como ele fica, né? Então, eu até trouxe algumas coisas para estar te mostrando depois, né? O que se pensou nesta forma de treinamento envolvendo todo mundo. Perfeito. Se você quiser já ir fazendo uma apresentação para nós. Então, aqui que eu tenho o nosso hospital, o Municipal Vereador de Estarópolis, onde a nossa superintendente é a professora doutora Rita de Cássia Rodrigues, né? Então, esse eu chamo do meu esqueleto, tá? Ok. E isso aqui, isso que eu chamo de apresentação, eu falo que é o meu esqueleto do plano, né? Por quê? Então, eu tenho a comissão, né? Nossa comissão existe desde 2003, ela foi atualizada recentemente, né? Foi atualizada agora no mês de setembro. Essa é a minha comissão. Estão envolvidos outros serviços, né? Farmácia, laboratório, radiologia, higiene e limpeza, né? SESMIC, né? Enfermagem. Unidade de infraestrutura e engenharia clínica, né? Dentro disso, nós estamos colocando o nosso objetivo. Por quê? O nosso objetivo é esse treinamento que eu estou te falando, que todo mundo tem acesso a essas informações, né? Certo. E para a gente chegar nesse objetivo, nós precisamos de elaborar instrumentos para chegar no nosso diagnóstico, né? Como eu falei, todos os planos são iguais, você seguindo as leis, tudo, né? Mas, na verdade, depois você vai elaborando seus instrumentos para fazer o seu diagnóstico e dar a cara do seu plano, né? Então, nós fizemos o nosso objetivo, que era fazer essa identificação de riscos setoriais, né? Reciclar os resíduos, diminuir a produção, o volume e custo com tratamento, né? Proporcionar geração segura aos nossos resíduos, né? E intensificar cuidado com a saúde dos trabalhadores, né? E para também proteger esses trabalhadores que lidam diretamente com os resíduos, né? E sem esquecer que eu não posso continuar contaminando outras pessoas e preservar o meio ambiente, né? E, em cima disso, eu tenho que fazer adequação dos abrigos de resíduo, né? Por que eu falo conforme ilustrações? Porque, assim, aqui são como a lei diz que eles têm que ser. Os nossos estão em fase ainda de adequação, né? Certo. Então, os resíduos hospitalares são os detritos gerados no estabelecimento de saúde durante a prestação de serviços assistenciais, né? Eu acho interessante essa parte quando a gente fala para as pessoas de cada resíduo, quanto tempo ele demora para se decompor no meio ambiente. Porque eu acho que sem isso, eu falar para ela, você coloca ali, sem dizer por quê, você não disse nada. Quando vocês fazem essa comissão, o período de gestação dela, o que é? Cada quantos anos ela é revista, né? Até pelo cuidado que a gente tem que ter, quer dizer, sai uma turma, entra outra, mas a lei existe. Não necessariamente. Não a necessariamente. Comissão, ela não tem um período de... Você pode manter a mesma comissão, ela pode ser definida pela diretoria e superintendência. Perfeito. Você tem que ter um responsável técnico. Certo. Que pode ser o engenheiro, que pode ser o enfermeiro, que pode ser a farmacêutica, desde quando ele seja cadastrado como responsável técnico diante do conselho dele pela comissão. Certo. E quando vocês avaliam exatamente esses riscos, que aí a gente vai chegar nessa... avaliar os riscos, por exemplo, cada entidade deve ter a sua forma de trabalho, o seu jeito de trabalho, o seu jeito de separar. Provavelmente tem gente que está lá na frente já fazendo isso com grande propriedade, tem gente que está jogando qualquer coisa e está depois distribuindo isso no lixão, que a gente já ouviu histórias horrorosas, né, de pessoas que sobrevivem do lixão e comendo coisas, enfim, né, absurdas, né? Esse impacto, quer dizer, no trabalho de vocês, avaliar o risco, de fato é mostrar qual o tempo que cada produto que foi utilizado ele gera, então. é absorvido pela em cima disso tem a própria questão natureza. administrativa, né? Certo. Por quê? Porque assim, a gente tem que
por exemplo, né, os nossos resíduos de plásticos, né, todos reciclados. A gente tem que, hoje, você não é responsável mais só por tirar o resíduo do seu hospital, você tem que saber o que foi feito com ele no final. Por isso eu te falei, o mercúrio, que antes não tinha o Programa Nacional de Mercúrio, hoje tem. Tem um destino certo para ele, tem um programa que só cuida dele. Certo. Então, assim, é como você contrata as suas empresas e o que você exige dessas empresas, né? O que ela faz com o seu resíduo? Não é só ir lá e retirar. Sim. Eu quero saber o que ela faz com ele depois, né? Então, a gente pode fazer visita técnica, a documentação é fundamental, você está atento à documentação que ela está te apresentando, você pesquisar, você ver se de fato ela tem licença de operação, se ela atua daquela forma. Porque da mesma forma que eu tenho que ter no meu plano que o hospital tem uma licença para funcionar, essas firmas que me oferecem serviço também tem que me mostrar isso. Gente, olha só que importante, olha a importância que a gente tem que ter, porque senão fica aquela coisa nós e eles, né? Quer dizer, na verdade, somos todos nós. Você tem que estar atento profundamente quem são os seus fornecedores ou as pessoas que efetivamente, no caso do lixo, que são as pessoas que vão te coletar esse lixo e vão levar embora. A responsabilidade não termina do hospital na hora que ele entregou para esse fornecedor. Não, de forma nenhuma. Na escolha, porque esse lixo em algum momento vai estar identificado como seu hospital em algum lugar lá, né? Eu tenho um número gerador, inclusive, de resíduo frente à prefeitura. Eu sou uma geradora, eu tenho um número de geradora. Eu tenho que ter meu plano registrado em SMA, na Superintendência da Limpeza Urbana, na CENEM, em todos os lugares que eu gero resíduo. Ela tem que saber que eu faço meu resíduo se eu faço adequadamente. Certo. Né? Então, é assim, não é só eu pegar o meu lixo, a primeira empresa que aparece, não. Eu tenho que saber como que é a situação dessa empresa. Eu tenho o direito de visitá-la. Como ela tem o direito de visitar para saber se o meu tratamento interno, os meus resíduos que merecem tratamento interno, se eu faço adequadamente antes de entregar para ela. Porque do mesmo jeito que eu tenho que saber o impacto que vai criar no meio ambiente e no funcionário dela lá fora, ela tem o direito de saber como que eu cuido do meu para mandar para ela. Então, isso é uma coisa que pode ser feita. Eu estou aqui de olho na quantidade de anos, e é muito engraçado, né? Vamos lá, Guilhermina, porque eu quero fazer depois um contraponto. Olha só que interessante, conta pra gente aí, a caixinha longa-vida que a gente usa o tempo todo, né? Ela dura 100 anos para desaparecer. A garrafa PET. Ela dura mais do que a gente, né? Pois é. Olha os pneus. Pneu é indefinido, né? Pneu já é um problema sério, né? A indústria que produz esse tipo de lixo, de fato, tem que estar mais atenta. Recentemente eu vi na capa da revista Veja o aproveitamento de pneu para sandálias e outros produtos. Mas né? você se lembra quando a gente ia com a sacolinha de palha comprar as coisas no mercado? Era exatamente por conta das sacolinhas de plástico, que hoje é tão prático, mal que vira de resíduo. É o que você falou, é a caixa de longa-vida. É a embalagem do óleo, que hoje é... Gente, prestem atenção. Quer dizer, aquilo que a gente consome vai durar muitos mais anos do que a gente pode viver. Quer dizer, olha a responsabilidade que nós temos nesse contexto. Então, não é só no hospital. Quando você pensa na sua casa, você olha, você fala assim, não, esse saquinho, você começa a ficar assim. Né? E essa caixa? Por quê? Porque você sabe disso. Então, eu acho que todo mundo tem que saber disso. Então, eu acho, tem que voltar no tempo, a gente levava o litrinho e trocava o litro de leite, era vasilhame, né? É verdade. Eu cheguei a vivenciar essa coisa do leite, da garrafa de leite mesmo. Eu também, a minha mãe comprava, tinha o vasilhame, né? A garrafa do Guaraná, né? Que você trocava, né? Tudo, ai, que prático, agora é tudo. Mas essa praticidade impacta em um problema sério para o mundo, e se a gente não ficar atento, todos esses problemas do mundo vão cair dentro da saúde, né? Então, que bom que a saúde está fazendo exatamente as pessoas, os próprios usuários e pacientes, a saberem utilizar o lixo. Né? A nossa sacolinha que a gente levava na feira, né? Levava, chegava em casa, lavava, punha para secar. Na próxima feira você levava hoje, não, você traz tudo em sacolinha, né? Cada banquinha que você passa é uma sacolinha, no mercado é uma sacolinha. Quando você vê... E aí, o que você fez? Então, começa dentro de casa, né? Eu acho, né? Que não precisa ser na saúde, né? Não, a primeira... é em prol da saúde, né? É em prol da saúde, exatamente, né?
Então, aí nós temos... Aí, o que eu quero com isso? Proteger a saúde humana e qualidade ambiental, preservar recursos naturais, incentivar uma produção mais limpa, que é, o que é exatamente o que a gente está falando, né? Que são os objetivos do gerenciamento, né? Né? Princípios do gerenciamento: prevenção, precaução, poluidor-pagador, desenvolvimento suspensável e responsabilidade solidária, responsabilidade socioambiental, que é tudo em... Esses são os temas que a gente tem escutado muito na mídia, né? Acho que todas as revistas. Depois, teve um tempo aí que os céticos, quando falava do aquecimento global, todo mundo fala, não, o mundo tem muito ainda a ser gastado. Hoje parece que a mídia está, né, atenta. É o aquecimento global, é a responsabilidade solidária, é principalmente a sustentabilidade do planeta que está intrínseco no quê? Da gente olhar também, ser consumidores conscientes, Exatamente. né? Que não é o meu filho só que vai viver isso. É. Que é o que eu te falei, com a qualidade de vida hoje, com a média de vida hoje, eu falo no planeta do meu filho, mas eu acho que eu ainda pego esse planeta. É. Certo? Identificação das fontes geradoras. Local, aquilo que eu te falei, que a gente tem tipo de resíduo gerado e produção média diária. Isso é o que eu te falo, que a gente precisa de instrumento. Aí que começa cada um dar a sua característica, né? Integração das normas com as rotinas internas, né? Aí é aquilo que você falou, como que é essa comissão? Certo. Então, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar entra junto, porque eu tenho que pensar em biossegurança. A Comissão Interna de Prevenção de Acidente, a CIPA, Unidade de Infraestrutura e Serviço de Higiene e Limpeza, porque tem equipamento, né? Ser especializada em engenharia e segurança e medicina do trabalho, né? Então, esses setores não tem como, eles têm que estar envolvidos. Por quê? Eu estou falando de profissionais da saúde, eu estou falando de funcionários de limpeza e manutenção, funcionários administrativos, medicina ocupacional. Então, assim, são todas as pessoas que estão dentro daquele hospital, além dos funcionários, como nós comentamos no início, o paciente, o acompanhante dele, né? Então, eu tenho que fazer algumas estratégias para minimizar isso, né? Então, eu vou revisar a metodologia de compra de material, que é o que a gente comentou agora, que você falou da caixinha. Reuso, que a gente está falando da sacolinha, né? Vamos levar a sacolinha. Reaproveitamento, que acaba também no reuso. Reciclagem, aquilo que a gente comentou. Às vezes está lá, no ponto de reciclar, vem alguém e joga um lixo inadequado. Pronto, você perdeu uma quantidade importante. E recuperação do que é possível recuperar, né? Como você comentou. Por exemplo, exemplos do que pode ser recuperado dentro da saúde, dentro do lixo da saúde. Dentro do lixo da saúde, o que é reciclado para nós? Óleo de fritura. Certo. Óleo de fritura, a gente encaminha para reciclar. Perfeito. Né? Revelador de raio-x, os resíduos gerados na radiologia, né? Inclusive, para os resíduos gerados na radiologia, fora aquela documentação que eu te falei, que tem toda uma parte administrativa. Perfeito. Para resíduo da radiologia, tem um documento específico só para ela, chamado CADRI. Certo. Tá? Então, por isso que eu falo, tem que estar muito atenta a essas documentações. Então, o plástico, então, assim, um frasco de água destilada que eu uso e não teve contato com o paciente, eu posso reciclar. As minhas embalagens do material, vai ficar um pouco mais claro, eu acho, quando eu falar um pouco de um fluxo que nós montamos, Tá certo. que pega todas as áreas, onde eu identifico o quê? Tá certo. Então, aqueles frascos que você prepara, nutrição parenteral, de plástico, dá para reciclar. Os copos descartáveis, aí a gente, vale a pena o copo descartável, volta naquilo. Certo. E o copinho que eu lavo, não seria menos, né? Então, aquilo que eu te falei do tratamento intra-extra-institucional, não acaba na hora que sai do portão do hospital, né? Perfeito. Porque eu tenho que acompanhar a disposição final desses resíduos, né? E elaboração das rotinas. Eu tenho que ter rotina para segregar, para condicionar e identificar adequadamente, para coletar. Eu tenho que ter armazenamento temporário, que seria o abrigo temporário. O tratamento prévio, alguns resíduos eu tenho que tratar internamente antes de disponibilizar ele para descarte, pensando na saúde, quem vai manipulá-lo lá fora. E no armazenamento externo, né? E eu faço as rotinas.
Emergências e acidentes. Eu tenho um resíduo. Se eu tiver algum acidente com ele, por exemplo, os resíduos químicos. Certo. Eu tenho um procedimento específico para um acidente com resíduo químico. Medidas a ser tomadas. Então, eu tenho que ter proteção da saúde ocupacional, a NR32. Hoje, não dá para você falar de resíduo sem você falar da NR32, que é a proteção da saúde do trabalhador. Certo. Não dá para você falar de resíduo sem você citar a SS27, que é a que lida especificamente com produto químico glutaraldeído. Sem falar do Programa Nacional de Mercúrio. É o que eu estou falando, não dá para você separar mais, por isso que todas essas pessoas têm que estar muito envolvidas, todos os setores, né? Então, a proteção da saúde ocupacional, que a NR32 vem aí, né? Que a gente tem que tratar, controle de insetos e roedores, né? Que a gente tem as epidemias, né? Monitoramento dos processos de tratamento, que são as águas, né? E, com isso, eu tenho como, se eu sigo todo esse passo a passo, eu posso avaliar e fazer um controle, uma coleta de dados, onde eu tenho um método de avaliação de resultado. Para isso, eu posso construir indicadores, que eles devem ser claros e objetivos, autoexplicativos e confiáveis. Então, eu tenho que ser honesta com os valores que eu lanço, né? E tentar ver se eu chego à minha meta. Então, dentro dos indicadores, taxa de acidente com pérfuro cortante, se eu tenho acidente com pérfuro cortante, o meu material não está sendo adequadamente acondicionado. Então, eu tenho que ter indicador de acidente com pérfuro cortante, porque eu tenho que diminuir isso, né? Variação de resíduos gerados, né? Então, em relação a resíduos, como a gente tem muitas variantes, quando você ainda não tem todos os dados, você pode ter muitas variantes que não te levam a indicador, você consegue avaliar a proporção. Certo. Então, nós estamos na fase ainda, em relação aos resíduos, de avaliar a proporção de um para outro, tá? De todos os grupos. O grupo C a gente não gera, que é o radioativo, né? E aí eu consigo fazer a variação de percentual de reciclagem. Você poderia esclarecer, porque nem todo mundo que nos sabe exatamente os grupos. Tá. Então, o que seria cada um desses grupos, só para... Aqui na frente nós vamos falar um pouquinho tá deles, ótimo, tá bom. Então, sensibilização e treinamento é aquilo que a gente falou, consciência, treinamento e capacitação. Isso não tem como. As pessoas têm que ter noções gerais sobre o ciclo de vida dos materiais, que foi o que a gente comentou antes. Conhecimento das legislações em vigor. Não dá para você não colocar. Definições, tipo e classificação dos resíduos e potencial de risco do resíduo. Perfeito. Sistema de gerenciamento adotado internamente no estabelecimento, que é a minha garantia lá fora para a pessoa que vai manipular lá fora. Forma de reduzir a geração do resíduo, conhecimento das responsabilidades de tarefas e reconhecimento do símbolo de identificação das classes de resíduos. Esses símbolos eles são universais, né? Certo. Conhecimento sobre a utilização dos veículos de coletas, porque tem até veículo adequado para a coleta de cada coisa. Orientação quanto ao uso de equipamentos de proteção, não pode deixar de usar equipamento de proteção individual, os funcionários que manipulam tudo. Orientações sobre biossegurança e higiene pessoal. Orientações especiais e treinamento em proteção radiológica quando houver rejeitos radioativos, foi o que nós comentamos dos resíduos do grupo C. Providências a serem tomadas em caso de acidentes de situações emergenciais, foi o que eu falei em relação a alguns resíduos químicos. Noções básicas de controle de infecção, visão básica do gerenciamento dos resíduos sólidos no município, que são os responsáveis por isso, né? Classificação dos resíduos. Tá. Então, aqui a gente tem do grupo A, biológico, que é o infectante. O B, que é o químico, que é o bioterápico e farmacêutico perigoso. O C, os radioativos. O D, comuns, reciclável, sim e não. E o E, que são os pérfuros cortantes. O maior grupo é o do grupo A, que tem o A1, que é o biológico infectante, que são resíduos com presença de agente biológico que, por suas características de maior virulência ou concentração, pode apresentar risco de infecção. Então, é o que ocorre risco de... O infectante do grupo A, ainda eu tenho cultura e estoque de micro-organismo, resíduos de fabricação de produtos biológicos, exceto os hemoderivados, meios de cultura, instrumentais utilizados para transferência e inoculação ou mistura de culturas e resíduos de laboratório de manipulação genética. Ainda no grupo A1.
Resíduos infectantes de atividade, vacinação com micro-organismos vivos ou atenuados, incluindo frasco de vacina com expiração do prazo de validade, com conteúdo inutilizado, vazios ou com restos do produto, agulhas e seringas. Resíduos resultantes de atividade, vacinação com micro-organismos vivos ou atenuados, incluindo frasco de vacina com expiração do prazo de validade, com conteúdo inutilizado, vazios ou com restos do produto, agulhas e seringas. Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais com suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes, micro-organismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido. O grupo A é o maior, né? Certo. Que eles até falaram em repensar alguma coisa e de repente fazer um único grupo, né? Porque ele ficou muito grande e às vezes as pessoas se confundem um pouco, né? A manipulação em ambiente laboratorial, pesquisa, ensino ou assistência deve seguir as orientações contidas na publicação do Ministério da Saúde, diretrizes gerais para o trabalho em contenção com material biológico correspondente aos respectivos micro-organismos. Então, tem uma lei específica por conta do ensino, né? É uma complexidade enorme, né? É, muito. Bolsas transfusionais, dentro do grupo A ainda, né, que contém sangue ou hemocomponentes, rejeitados por contaminação ou por má conservação, né, ou com prazo de validade vencido, e aquelas oriundas de coleta incompleta, sobras de amostra de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. O A2, carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a processo de experimentação com inoculação de micro-organismos, bem como as forrações, com as suas forrações e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de micro-organismos de relevância epidemiológica com risco de exterminação, que foram submetidos ou não a estudo anatomopatológico ou confirmação diagnóstica. Então, olha como é. Peça anatômica do ser humano, produto de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas, ou estatura menor de 25 centímetros, ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenha um valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou familiar. Tem que atentar para esse detalhe. Perfeito. Pode ser sepultamento em cemitério, desde que haja autorização do órgão competente do município, do Estado ou do Distrito Federal, ou tratamento térmico por incineração ou cremação em equipamento devidamente licenciado para esse fim. Mas isso com a família ciente, né? Que ela pode querer enterrar. Perfeito. Tá? O grupo A3, peça anatômica, membros de ser humanos, né? Que foi o que a gente viu agora, né? A4, sobra de amostra de laboratório e seus recipientes, contendo fezes, urina e secreções provenientes de pacientes que não contenha e nem sejam suspeitos de conter agentes da classe do risco 4, né? E nem apresente relevância epidemiológica e risco de disseminação ou micro-organismos causador de doença emergente se tornem epidemiologicamente importantes ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido com suspeita de contaminação cumpridos. Então, ou seja, é aqueles resíduos normais de laboratório que eu faço a coleta e pronto, né? Que é uma quantidade também enorme, né? Exatamente. Por isso que você tem que elaborar o seu diagnóstico. Certo. Por isso que eu falo, não tem como você não fazer o seu diagnóstico. E por incrível que pareça, cada hospital tem sua especialidade, tem muitas coisas. Exatamente, A tem as suas características, muda. Por isso que eu falo. Então eu falo que isso é um esqueleto, porque dentro disso ele vai pensar exatamente o que ele produz, né? O que eu produzo, o que eu tenho, o que eu quero reciclar, a minha meta. Então, assim, na verdade, isso é o manual. Certo. Né? Porque é a lei, é o que a lei diz que eu tenho que... Então, do grupo A4, recipiente de materiais resultantes do processo da assistência à saúde que não contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre, peça anatômica, órgãos e tecidos, outros resíduos provenientes de procedimento cirúrgico, que aqui já é diferente, né? Ou de estudo anatomopatológico ou de confirmação diagnóstica, que é a rotina de um procedimento, né? Então, o grupo A4, né? Certo. O A5,
órgãos, tecidos e fluidos orgânicos, materiais perfluocortantes ou escarificantes e demais materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais com suspeita ou certeza de contaminação com prion. Ou seja, aqui você já vai dar o destino adequado. O grupo B, resíduos contêm substância química que pode apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Por conta disso, tem uma lei específica para o glutaraldeído, hoje, né, que é a SS 27, né? A NR 32 fala muito desses cuidados também, né? O grupo B, os setores utilizados, o que eu mais utilizo na patologia anatomia patológica, né? E na histologia xilol, etanol, formaldeído, radiologia prata e reveladores, né? Na assistência, mercúrio, que a gente não quer usar mais, né? Certo. Formaldeído e glutaraldeído, que também a gente acha que com a nova lei, eles não impediram o uso. A tecnologia ajuda com que esses produtos venham a desaparecer? Está sendo substituído? A tecnologia ajuda na substituição desses Ajuda. O glutaraldeído, por exemplo, acho que há uns 5 anos atrás, 6 anos, eu acho que o pessoal usava glutaraldeído para tudo. Certo. Né? Hoje você consegue, onde eu trabalho mesmo, nós restringimos, ele está restrito, ele só é usado nos endoscópios. Certo. Ainda porque tem todo um estudo assim, porque eles não pediram para você deixar de usar. Certo. Pediram para você determinar critérios, norma, protocolo e cuidados. Certo. Então, os funcionários da endoscopia, por exemplo, que usam glutaraldeído, eles têm um exame médico feito. Eles têm um acompanhamento médico feito pela medicina ocupacional, diferenciado, inclusive, dos demais colaboradores do hospital. Certo. Então, assim, eles pedem para você se adequar à lei. Eles não pedem para você eles não pedem para você extinguir, pedem para restringir. Perfeito. Restringir e seguir aquela legislação. Então, assim, muitas coisas. Olha, a prata e os reveladores, hoje eles vão para as empresas, né? Certo. Então, você não trata mais, apesar de eu ilustrei aqui como, se eu fosse tratar, como teria que ser todo o meu processo, mas hoje acho que muito pouca gente faz isso. A maior parte acaba mandando para fora mesmo, né? Então, o glutaraldeído, manutenção, lavanderia, tinta, solvente, bateria, pesticida, peróxido de hidrogênio, né? Os materiais de limpeza hoje, né, tem bastante material específico para fim de limpeza hospitalar, né? Farmácia hospitalar, medicamento descartado, desinfestantes, né? Na farmácia hospitalar, os medicamentos descartados, hoje a gente acaba dando a destinação deles, a gente está encaminhando para a Limpurb. Então, tem todo um destino, né? Certo. Tudo para onde você deve mandar, né? CME, álcool, peróxido de hidrogênio, cáusticos, né? Que também saiu bastante coisa, não usa muito hoje. Materiais ácidos desinfestantes, né? Pesquisa, né? O ácido sulfúrico, fosfórico, hidróxido de amônio, oxidante, inflamável, solvente, halogenado, aquilo que você falou da característica. Então, assim, eu acredito que no hospital de ensino, onde você tem laboratório, tudo, eles acaba tendo toda essa... Ainda tendo que usar algumas coisas, né? Mas, assim, para gente, se você avaliar realmente a sua instituição, você consegue, muitas vezes, descartar algumas coisas. Perfeito. Né? Então, esses resíduos químicos, né, que apresentam o risco à saúde e ao meio ambiente, quando não for submetido a processo de reutilização, recuperação ou reciclagem, devem ser submetidos a tratamento ou disposição final específico, que foi aquilo que eu comentei com você, que são no estado sólido, quando não tratado, deve ser exposto em aterros resíduos perigosos, classe 1, e os químicos no estado líquido devem ter tratamento específico, sendo vedados seu encaminhamento para a disposição final em aterros. Né? Por isso que eu te falei, a gente tem um destino próprio para eles. Né? Então, são aquelas substâncias que a gente citou, né? Constante nos saneantes, desinfestantes, né? Desinfetantes, né? Resíduos contendo metais pesados, né? Reagente de laboratório, né? Então, esses são os resíduos do grupo B. Produtos hormonais, viu? Algumas medicações, né? Antimicrobianos, citostático, antineoplásico, imunossupressores, digitálico, imunomoduladores, antirretrovirais, né? Então, quando são descartados por serviços de saúde, farmácias, drogarias, distribuidores de medicamentos ou apreendidos, resíduos em insumos farmacêuticos, eles têm essa portaria que os controla. Certo. Tá? Então, tem que estar sempre vendo a atualização.
o que a portaria recomenda, né? Aquilo que eu te falei do raio-x, o efluente de processador de imagem, né? Dos equipamentos automatizados em análise clínica e produtos perigosos, que é aquela lei. Aqui seria se eu fosse tratar o meu fixador, o meu recuperador de prata. Eu teria que fazer o tratamento interno dessa forma. Certo. Eu teria que ter essa montagem, eu teria que ter essa forma de acondicionar, a processadora, como recuperar, descontaminar o esgoto. Mas lá nós não fazemos, a firma faz. Ela faz. Faz, a gente coleta e ela faz. Mas se você for fazer... Esse tipo de consciência está em todo o Brasil? Olha, eu não sei se está em todo o Brasil, mas assim, muitas vezes, né, quando eu comento que a gente faz esse trabalho, tudo, né, a gente é enfermeiro da área, conhece muita gente, uma parte fala, mas onde eu trabalho ainda não começou, mas a lei existe desde 2001, a obrigatoriedade, né? O grupo C, que são os radioativos, certo. né, que a gente não faz, como fala, a gente não utiliza, não tem esse descarte. Mas ainda assim o meu plano tem que ir para a CENEM. Certo. Para ele avaliar, para mim adquirir registro, né? E ele tem que passar por todos esses órgãos. Mais recentemente a gente teve novamente na mídia o caso do Césio 137, que até hoje não resolveram o problema daquelas famílias todas, Exatamente. Né? Quer dizer, alguém, né, esqueceu, quer dizer, de uma certa forma aquilo foi para um lixo público, né? E que não deveria, né? Então, assim, tanto assim, eles existem assim, mas é o que você falou, as pessoas têm essa consciência, será que alguém tem a preocupação de numa situação, o que eu faço com esse resíduo? Mas peraí, eu tenho leis, eu tenho órgãos, será que eu não posso fazer uma consulta antes de dar qualquer destino? Certo. Então, eu acho que a consciência é tudo. Sem consciência a gente não constrói nada. Né? Porque assim, eu posso primeiro falar, eu vou fazer uma consulta antes de jogar em qualquer lugar, né? Se eu não sei o que fazer com ele, né? Pelo menos, né? Fazer uma consulta. E o do grupo D, né? Que são os que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico, à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares, né? Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de vestuário, resto alimentar do paciente, material utilizado em antisepsia e hemostasia, livenópolis, equipo de soro e outros similares não classificados como A1. Sobras de alimentos do preparo e resto alimentar do refeitório. Resíduos provenientes das áreas administrativas, varrição, flores, podas de jardins. Resíduos de gessos provenientes da assistência à saúde, né? Esse grupo, só voltando um pouquinho, esse grupo D, ele está bem focado no dia a dia, não de um hospital, quer dizer, do hospital e do cidadão, E do cidadão, foi o que eu falei, assim, isso é da sua casa, né? Esse é da sua casa, né? Aquela coisa de você... Que no fundo o hospital também passa a ser a nossa casa durante um período quando eu estou precisando dele, mas né? assim, na verdade, isso você não tem que fazer só lá, você tem que fazer na sua casa também, se você for, tiver a consciência e fazer. Muito interessante né? Isso. E aqui o do grupo E, né? Que são os materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como lâminas, agulhas, escalpes, ampolas, brocas, lancetas, limas endodônticas, pontas diamantadas, tubo capilar, micropipeta, espátula e todos os utensílios de vidro quebrado no laboratório. Pipetas, tubos de coleta sanguínea, placas de Petri e outros similares, tá? Aqui seria o meu manejo, olha. Tem os cuidados que a gente tem que ter, né? Hoje, aquela caixa de papelão perfluorocortante, se eu digo que ele tem que ser resistente à acupuntura, ruptura e vazamento e com tampa, ela não me dá essa garantia. Né? Porque assim, a agulha pode perfurar tudo, a lâmina, né, toda, né? Então, esses seriam hoje o que eles indicam como daria essa segurança, né? Identificação e aterro sanitário, mas desde quando armazenado corretamente. O meu armazenamento temporário ele tem que ter algumas características, né? Ali, como que ficariam os meus containers, né? Tudo, né? Antes dele chegar ao armazenamento externo, né? Então, ele tem que ser com piso e paredes laváveis, resistente ao tráfego, área para guarda de 2 recipientes, sem transferência de saco, e eu posso até compartilhar com sala de utilidade, assim, roupa acima desde quando todos os meus containers estejam separados, né? Aqui seria o transporte, né? Certo. Pro
devidamente equipado, olha, né? você pode ver, ele está com todos os EPIs, né? Tudo fechadinho as caixas, a simbologia, né? De tudo, né? Esse é o meu transporte interno, né? Que iria para o meu armazenamento externo, que tem que ser construído num ambiente exclusivo, com acesso externo, facilitando a coleta, né? Porque eu tenho os caminhões para coletar, né? Possibilitando, no mínimo, ambiente separado para atender o armazenamento de recipientes de resíduos, dimensionados de acordo com o volume de resíduos gerado, com capacidade de armazenamento dimensionado de acordo com a periodicidade da coleta e da assistência da limpeza urbana. O diagnóstico. Perfeito. É o que eu gero, a quantidade vai ser definidora dessa parte, do tamanho dele. Ele teria essa característica, um abrigo externo. Perfeito. Né? Ele está disponível para o carro chegar, coletar, tudo separadinho. Certo. O abrigo tem descrição específica do grupo B. Um é alvenaria, o outro não é alvenaria. Então, assim, tem a RDC que fala toda a descrição, né? Certo. E aqui, eu acho que seria isso. Tá. Né? Que um plano de gerenciamento não tem conclusão. Dentro da sua vivência, né? Não tem conclusão, ele não é um processo que você pode falar que ele para um período e você retoma depois, não. Ele não pode estagnar, porque se ele estagnar, você perde tudo. Então, para mim, a continuidade do plano de gerenciamento de resíduo, ela depende de interação, colaboração e harmonia entre os diversos setores e seus colaboradores, uma vez que as ações devem ocorrer conjuntamente no mesmo período de tempo, evitando rompimento e estagnação do processo. O motivo esse que define a importância de cultivar o princípio da educação permanente no cotidiano, superando a dicotomia entre a teoria e a prática, entre pensar e fazer e a conscientização da necessidade de mudança de hábito. Então, eu acho assim, sem mudar hábito, sem ser contínuo. Todo esse processo é educacional. A gente deixou lá para trás a cultura de que não precisava guardar, não precisava olhar. Quer dizer, hoje o tempo que esse lixo leva para se decompor, dependendo de cada material, precisa de uma atenção urgente, mas, gente, é urgente, não é para amanhã, não é para amanhã. Não é a médio prazo, é imediato. Não, é imediato. Acho que atitudes têm que ser levadas em consideração e os gestores têm que ter isso na cabeça também o mais rápido, tem que fazer parte do seu plano de ação, né? Irmina, deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, quando você tem os seus stakeholders, os seus parceiros, né, que você acertou e que eles vão pegar o lixo e vão levar. Esses parceiros, tem algum tipo de lixo que o próprio hospital se beneficia? Porque uma coisa é o lixo que ou vai para o aterro, ou vai ser cremado, ou vai ser enterrado, enfim. Mas você tem, por exemplo, dentro do hospital, tem aqueles lixos muito parecidos com o nosso dia a dia, né? Que existe um certo reaproveitamento, e como eu falei, ele é rico, quer dizer, o hospital de uma certa forma se beneficia disso, ele avalia, porque tem a parte administrativa também, que tem papel, tem caixa de papelão, tem certas coisas que não estão muito ligados ao dia a dia no tratamento do paciente, né? Mas sim na parte administrativa. Como que é essa separação e como o hospital, de fato, pode se beneficiar financeiramente, eu acredito eu, né? Olha, mas todo esse lixo da parte administrativa, como eu falei, teve um treinamento amplo inicialmente, que atingiu praticamente, não, foram 100% de colaboradores, né? Então, a parte administrativa sabe da importância do resíduo deles, inclusive, né? Então, até porque, eu até trouxe para você dar uma olhadinha, porque assim, foi como você falou mesmo, antes tinha essa coisa, peraí, resíduo, dava a impressão que resíduo era só o que a enfermagem gerava, o que o paciente gerava. E, na verdade, o que eu mais reciclo, se eu parar para pensar, é da parte administrativa. É verdade. Existe uma burocracia tão gigante dentro desse processo, né? Isso. Então, o que acontece? Eles também reciclam. Então, assim, é o que eu falo, é treinamento. Certo. Então, assim, para ter uma ideia, olha que interessante isso aqui. Isso daqui eu trouxe para você ter uma ideia. Tem uma firma que recicla para a gente, olha, ela manda mês a mês. Olha que legal. Aí você tem a ideia
710 quilos de papelão representam 49,7 metros de floresta. É esse tipo de consciência que cada vez mais o cidadão tem que ser. Eu acho que as crianças têm vindo com essa, né? Estão provocando os adultos, né? É isso. 710 quilos de papel representam 28.400 litros de água. Quer dizer, outro problema do planeta Terra, né? Olha, 110 quilos de plástico, gente, são 110 litros de petróleo, equivalência. 160 quilos de metal ferroso, 192 quilos de minério de ferro. Aí eu te trouxe de um mês, soma isso num ano. E soma isso em vários anos, né? Soma isso em vários anos, soma isso todo mundo fazendo. Então eu acho, se você não mostrar isso... As pessoas não conseguem processar. Não conseguem enxergar, a dimensão não conseguem perceber a dimensão, o tanto que isso é grande. O tanto que isso é grande. E eu acho assim que, então, por isso que eu te falo, tem que ser com criança. É a sua plantinha, a plantinha que você plantou, se você jogar o papelzinho no lugar certo, a sua plantinha vai viver. Certo. Sabe? Então, por isso que eu falo, tem que ser lá. Esse trabalho que você tem desenvolvido lá no seu hospital, como é que vocês têm multiplicado essa ação para outros? Muita gente procura vocês para trocar ideia, para mostrar... Nós fizemos um trabalho para o Qualiosp, nós apresentamos em maio. Tivemos algumas visitas, né, para saber como é que foi tudo. Então, como eu te falei, não muda muito. Você tem que seguir a lei e fazer o seu diagnóstico. Então, assim, eu acho que o importante é como os instrumentos que você elabora, para você chegar no seu diagnóstico, descobrir o que você tem. Então, por exemplo, né, nós montamos uma nova proposta de treinamento, né, que a gente faz, né, recicla tudo, né. Então, assim, nessa nova proposta hoje, a gente quer mudar isso que a gente estava comentando da parte administrativa. Certo. Então, assim, o primeiro fluxograma que nós montamos, aí anexamos posto de enfermagem. Mas por que posto de enfermagem? A parte administrativa gera um monte de resíduo. Então, eu não tenho que estar poluindo o hospital inteiro com um monte de coisa. Se eu posso fazer um único, eu trouxe para você dar uma olhada, onde eu especifico. Onde é que vai o metal? No recipiente de tal cor vai no vermelho. Então, essa informação, porque assim, a pessoa olha o balde vermelho e o verde e fala, opa, ela sabe que pode jogar, mas o que e aonde? Certo. Então, a gente pensou, trocar os quadrinhos, tudo novamente, mas identificando. Eu não sei nem se ele colocou aqui. Aí dá uma checada, senão dá uma olhadinha. Não tá. Não, mas é essa ideia do educacional mesmo. Isso, do educacional. Foi elaborado uma cartilha. Tá. Mas bem assim, com piu-piu mesmo, explicando como é o plano de gerenciamento do Vila Maria, o que joga onde, sabe, uma coisa assim, bem colorida, assim, coisa, é o que você falou, da criança. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente fala das cores e dos sinalizadores, eles são universais? São. Porque a sensação que eu tenho, quer dizer, a confusão muitas vezes que as pessoas fazem é essa coisa mesmo, né? O que eu jogo no amarelo, o que eu jogo no verde, o que eu jogo no azul, quer dizer, isso tudo no fundo passa a ser novo para os adultos, né? A criança, ela capta isso rapidinho. Eu percebo, recentemente, eu percebi o quê? Que no prédio onde eu morava, a gente recicla bonitinho dentro, depois chega lá embaixo, jogavam tudo no mesmo balaio. Eu falava assim, quer dizer, dentro da minha casa eu faço direitinho. A hora que chega lá embaixo, virou o samba do crioulo, doido, quer dizer, como é que... Aí a gente pensa assim, então, nesse novo modelo de fluxograma, que foi o instrumento que a gente fez, a gente colocou o que vai em cada cor. Certo. O que é para reciclar, o que é para tratar, o que é para descarte. Então, assim, mas o mesmo modelo para o hospital inteiro. Certo. Né? E outra coisa, se a minha ideia é atingir o meu paciente, atingir o meu acompanhante, que permanece, porque assim, com a humanização, cada vez mais nós vamos ter acompanhante 24 horas para todas as idades, não vai ser mais só o idoso, não vai ser mais aquele que quer ficar, vai chegar uma hora que vai ter, vamos chamar assim, como se chamava antes, o hospital aberto. Então, você vai ter muito mais gente. Então, tem que conscientizar esse povo. Guilhermina, tem uma coisa muito interessante que me chama a atenção,
que há 10 anos eu saí da publicidade, do mundo da publicidade, e entrei dentro da saúde para levar a Associação Vive Deixe Viver. Depois, em 2001, participei do movimento da humanização da saúde. E a gente começa a perceber a importância de cada profissional dentro da saúde nesse processo de ensinar. Quer dizer, o próprio profissional da saúde, no fundo, ele é um voluntário, ele é um doador. Porque quando ele capta esse tipo de informação, ele não pode guardar para si, né? Nunca. Se ele está passando para a equipe dele, naturalmente, passar para o cidadão que está sendo atendido, ele está fazendo um ato também valoroso de doação, né? De ensinamento, de educação e de mudança de hábito. Quer dizer, não adianta muitas vezes ele falar assim, ah lá, o fulano está fazendo errado. Ah lá, o Beltrano, quer dizer, porque as pessoas têm essa vocação também de criticar, E não falar da forma que faz, né? De uma forma cortês, né? Eu acho que mais do que nunca a gente tem agora nas mãos essa possibilidade, né? E no fundo, a gente, de uma certa forma, está levando para dentro da saúde educação, cultura, né? Tantas coisas legais, né? Eu falo que não dá para o enfermeiro fugir da função dele de educador. Não dá, né? Ele fala, eu não quero dar aula. Ele faz isso o tempo inteiro. O tempo todo ele está O tempo inteiro ele faz isso, lecionando, exatamente, né? Então, assim, na cabeça dele dar aula, então numa sala de aula. E eu vou te falar, se botar uma lousa atrás de mim, pronto, acabou, não gosto. Mas só que, assim, o tempo inteiro eu faço o quê? Educação. Quando eu falo para o pessoal que trabalha comigo, por que você jogou isso aqui? Não é lá o recipiente? Não está lá marcado? É isso que você falou. Quando você chama uma criança e fala, olha, vamos ver a cor direitinho e mostra para ele onde joga, não joga no chão. Porque eu trabalho em pediatria também, né? Então, e é mais fácil, né? A gente sabe quanto é fácil. É verdade. Lidar então, com assim, lúdico, né? Então, assim, quando você chama ele para brincar, que você mostra alguma coisa para ele, assim, de cor, de como funciona, né? Mas ele aprende rapidinho primeiro, né? Assim, que ele é um pouco diferente da gente, né? Ele é muito rápido, né? Então, assim, você é o educador, não dá. Eu falo assim que não adianta, quando você vira enfermeiro, o educador vem junto. Tá junto. Meus amigos, olha, nós tivemos, já estamos chegando no final do nosso programa, essa problemática do lixo, precisamos de fato cuidar. Quando a gente tem essa consciência de quantos anos levam, né, para esses detritos, esses resíduos se transformarem, é muito tempo, quer dizer, é muito mais do que a própria vida da gente. E é um assunto que vai estar em voga o tempo todo, né? Mais do que nunca, a gente, de fato, tem que levar essa conscientização. Nós tivemos aqui, nesse programa, onde a gente falou sobre o lixo, o grande problema do planeta para os próximos anos. Vocês viram que nós não falamos problema dos hospitais, não, é problema do planeta. E eu quero agradecer imensamente a Guilhermina Dutra, enfermeira do Hospital Vila Maria. E aí você tem mais algumas considerações do que você gostaria de estar falando para a nossa audiência, né? E passando também seu telefone, seu e-mail, para que se alguém se interesse também, que vocês possam estar trocando informação. Então, Walter, nós falamos assim de uma forma geral, né, sobre o meio ambiente, né? Mas, assim, você perguntou, como que funcionam as leis, o pessoal está fazendo isso tudo, né? Então, assim, tem algumas leis que a gente, quando enfermeiro, sem pensar no educador, sem pensar no planeta, ótimo. É a medida, é o sonho da vida. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Vem uma lei lá e diz, os meus inaladores têm que ser de uso único. É o sonho da gente, que tudo no paciente seja de uso único. Certo? Aí, quando sai a Guilhermina, enfermeira, da assistência, e vai ver o plano dela, ela descobre que esse material de uso único vai me gerar, no mês, no perfil da instituição onde eu trabalho, em torno de 300 quilos de resíduo não reciclados a mais. Certo? Aí a Guilhermina volta, fica no meio, feliz com a assistência, com o uso único, pensando no que fazer com esses 300 quilos a mais de lixo, né, lá no resíduo, né? Então, aí a gente volta no quê? Conscientização. Aí é onde eu te falo. Eu vou trabalhar, que lugar? A parte administrativa, que é onde eu tenho mais resíduo. Ali eu não posso perder nada, porque eu tenho que compensar isso. Então, assim, são coisas que o tempo inteiro você tem que estar atento, por isso que eu te falo. É contínuo, é diário, avaliação de todos os dias. Aí, até já tínhamos conversado tudo, quando eu peso um inalador e faço a soma, sou obrigada a fazer o quê? Pensar num instrumento que vai me possibilitar
refazer um diagnóstico que eu fiz há 2 meses atrás. Uhum. Por conta dos inaladores, eu vou fazer todo o processo novamente para avaliar o quê? O que eu vou fazer com esses 300 quilos a mais? Eu vou compensar onde? Porque um dos principais gerenciamentos é diminuir. Uhum. A gente tem que lembrar também que a população cresce, né? Exatamente, né? Então, tem tudo isso. Então, é o que você falou, é contínuo, é dinâmico, você tem que estar ali o tempo inteiro e educando. Perfeito. Meus amigos, quero agradecer imensamente a participação de vocês. Quero lembrar também que essa aula vale como certificado de participação pela Associação Vive e Deixe Viver no código 1626. Muito obrigado e até a próxima.